Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma prosa cultural com a professora de arte Marina, formada pela UFMG em Artes Cênicas. Vai falar pra gente um pouquinho desse universo cultural, arte e bucolismo, né? Porque, querendo ou não, a arte também tem esse viés de elevar a nossa alma, de fazer com que a gente vá repousar por verdes pastagens, que é aí realmente a estrutura bucólica. Mas eu vou deixar para você contextualizar esse assunto, que é especialista na área. Obrigada pelo convite, Joana. Eu acredito que a arte, ela está em todos os lugares, né? Ela existe independente da gente querer que ela exista. Ela é quase que, pelo menos para mim, ao meu ver, ela é uma necessidade, né? Eu não faço arte porque eu quero, eu faço arte porque eu preciso. Sem ela, eu adoeço, né? E dentro, né, desse contexto do ser artista, eu sou uma artista educadora, né? Eu levo isso também para os meus alunos e eu tento fazer, né, dentro das possibilidades, eu tento fazer com que eles tenham essa paixão que eu tenho pelo fazer arte, né? Inclusive porque eu sou uma artista de várias frentes, né? Eu sou uma artista que canta, que atua, que escreve. Então eu acho que as artes elas se entrelaçam no meu fazer. E não tem como, né, ser só uma artista de uma frente. Acaba que o próprio artista, ele tem essa estrutura mais eclética, mais alegórica, ou isso não é de fato? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, na verdade, né? Existe um estereótipo artista que eu estou bem perto dele. Mas existem também artistas que são pessoas comuns, artistas que são pessoas que eles têm um olhar muito apurado, mas que no seu estar, né, no seu estado, é um estado cotidiano. Olha, interessante, eu gostei da sua análise. E dentro dessa vertente, o brasileiro é artista? Se a gente for pensar pela criatividade que o brasileiro tem, por exemplo, para criar meme, pensa toda essa criatividade, né? E a comédia é muito difícil, fazer rir é muito difícil. Eu falo enquanto atriz, eu acho muito difícil fazer comédia. Então, se a gente pensar na criatividade, na impulsividade que o brasileiro tem para fazer um meme, por exemplo, que é uma coisa que surge muito rápido aqui no Brasil. E a informação tem que ser rápida também, né? Tem que ser acessível. O brasileiro é muito artista, né? Em essência. Né? Eu acho que a arte vem disso também, né? Ela não vem só... Tem essa arte romântica, né, do bucólico e tal, mas ela não vem só disso, né? Ela vem do perrengue, ela do vem... cotidiano. Da raiva, ela vem, né, da necessidade. E eu acho que a arte brasileira, especificamente, ela vem muito dessa vontade de dizer aquilo que eu não consigo dizer de outra forma. Que é, na verdade, uma arte resistência. Eu posso dizer isso? Pode. Mesmo essa arte, mesmo a comédia, eu acho que é uma arte que vem para dizer aquilo que eu não consigo dizer no cotidiano. É o famoso dizer com outras palavras. É o famoso dizer e às vezes fingir que não está dizendo. É o famoso dizer para que todo mundo veja. Olha que interessante. Ou uma coisa que eu trabalho quando eu dou aula de teatro especificamente, é a diferença do dizer e do mostrar, né? Às vezes eu não estou dizendo, eu estou mostrando. Olha, interessante. Porque, querendo ou não, fazemos isso todos os dias, sem perceber. Então, mesmo que você olhe a arte de uma forma tão distante, uma arte, só a arte do museu, porque as pessoas associam muito a arte do museu, as artes visuais. As pessoas pedem para você imitar alguma coisa, cantar alguma coisa? Ah, pedem. Ah, então eu vou pedir. Chora então. pra eu ver. Chora pra eu ver. Então eu vou pedir, não é, gente? Tá valendo, né, a minha pedida. Se fosse para você cantar dentro de um espetáculo, teve alguma música que realmente você falou, estou vivendo, ou então é a pura arte, que você olha para aquela música nessa vertente da escrita e você se sente envolvida, envolve a todos. E aí, você tem? A gente tem várias músicas. Nossa. Tem músicas que são de espetáculos mesmo, que foi inclusive a primeira música do Chico Buarque que eu cantei na minha vida, que é o Gota d'Água, que ela está num contexto, né? Eu não sei se você conhece a história, se vocês conhecem, né, a história da peça, mas ela é inspirada no Medeia, que é uma peça grega, onde a mulher envia os filhos para o casamento do ex-marido com
um veneno, né, para matar todo mundo. É uma coisa uma tragédia. E ela está muito sofrida com essa traição dele. E ela fala: já lhe dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração. Ah, essa música. Eu queria assistir esse espetáculo. Agora, sempre tem, né? Dentro do teatro, não vou colocar sempre não, que é demais, né, Marina? Falando com especialista aqui, eu não posso generalizar. Mas tem a megera e tem a mocinha. Em algumas partes, não tem? A estrutura do teatro, geralmente, ela vem... Ou ela é uma saga de um herói, né? Que é aquele personagem... Uma questão épica, né? Aquele personagem que não acredita muito que pode conseguir, mas ele tem um sonho, ou um objetivo, ou um desafio que ele tem que vencer. Ou é aquela dualidade entre o bem e o mal, o mocinho e o bandido. A visão maniqueísta. Um pouco. Não é? Então a megera e a mocinha também entram numa visão maniqueísta, Nos pouco. contos de fadas tem muito isso, né? Se a gente for pensar nessas histórias Disney, né? Se for pensar, sempre tem a bruxa e a princesa. Eu acho tão interessante, sendo, né, professora da área de linguagem, às vezes as pessoas entendem o conto de fada sempre de uma forma sexista ou de uma forma maniqueísta, mas na verdade existe aí uma razão e uma emoção, né? E se fosse aqui para você ser a megera em segundos, conseguiria? Consigo, claro. Interpreta a megera e claro a mocinha. Que eu consigo. A megera e a mocinha. Por favor. A voz é minha agora. Eu estou falando. Mas pode falar também. Vai, fala um pouquinho. E aí, você se identificou com a megera, com a mocinha. Como é, Marina, ter 1000 faces? É interessante porque, no fundo, a gente só tem uma. É tudo um pouquinho da gente mesmo, né? Pelo menos eu acredito nisso, assim. Eu acredito que nem aquele personagem que eu faço que é muito ruim, nem aquele que é muito sofrido estão muito distantes do que eu sou. Né? Eu assisto muito para enxergar como essas atrizes que eu acho maravilhosas trabalham, e eu vejo muito, por exemplo, a Fernanda Montenegro, né? Uma vez eu brinquei com um diretor que eu tive, que eu falei, ela faz tudo igual. Aí ele falou assim, mas é um tudo igual muito bom. E é isso, né? Não é que é tudo igual, mas é porque sempre tem ela ali em essência, né? Ela sempre está presente. Por mais que o personagem seja muito diferente dela, tem uma essência dela que está ali no personagem e que ajuda a contar aquela história, né? Porque afinal de contas é o corpo dela, a voz dela que está ali presente. Então eu acredito que independente, e por isso cada pessoa que faz um personagem vai fazer ele diferente, né? Eu posso interpretar uma vilã de uma forma e você interpretaria de outra completamente diferente, a mesma vilã, com as mesmas falas. E por isso que eu acho que o teatro, ele não é o texto, né? O texto, ele é a literatura. Exatamente. O teatro é a literatura levada para a cena. É o movimento. Ou às vezes ele nem parte da literatura, né? Às vezes o texto parte do movimento, ele nasce depois. Então, o teatro, ele não é o texto. Então, muitas vezes, quando eu dou aula de teatro, eu tenho que alertar os meus alunos isso. Eu falo assim, gente, desapega do texto, não fica preso no texto. Porque se a gente fica preso no texto, a gente não vê todas as outras possibilidades que o próprio texto nos oferece. Não tem uma visão panorâmica, né, da cena, própria realidade, do contexto, né? E agora, no momento de pandemia, a gente observou que a arte, que a cultura, foi ali o nosso alívio, o nosso refrigério. Você, como da área, como avaliaria isso? Na pandemia, eu lembro que o último espetáculo que eu apresentei foi no dia 15 de março. E logo depois tudo fechou. Então, a gente brinca que a primeira coisa que fechou foi a cultura, né? Pararam os shows, pararam os espetáculos, parou esse convívio, porque o teatro tem muito, a arte, as artes cênicas e a música, eles têm muito do ao vivo, do convívio, do presencial, da interação. Então, foram as primeiras coisas que pararam. Né? E o artista, ele sofreu muito nesse contexto, né? O artista, ele passou por muitas dificuldades até ele conseguir novas formas, até ele conseguir se reinventar. Mas, ao mesmo tempo, o que seria
né, principalmente dos 6 primeiros meses de pandemia, se não fossem as artes, né? Se não fossem os filmes que a gente assistiu nos streamings lá, se não fossem os livros que a gente leu, as músicas que a gente ouviu, que a gente baixou, que as pessoas lançaram. E isso fez com que os artistas tivessem que se reinventar também, né? Eu fiz espetáculos transmitidos online, em fundo verde, né? Porque os artistas não podiam estar perto. Então, o espetáculo era filmado à distância. O príncipe e a princesa se beijavam, mas estava cada um num canto e depois a edição fez eles se beijarem. Então, a gente teve que se reinventar. E com isso, eu acho que foi importante também vários projetos que surgiram, né, a partir da pandemia, para auxiliar e para incentivar com que os artistas continuassem produzindo, né? Então, e você, assim, como contadora de histórias também, como é que é contar o conto do outro? E quem conta um ponto, aumenta um conto? Mais ou menos isso. É muito difícil eu contar uma história exatamente do jeito que ela está escrita, porque eu vou sempre colocar uma música ali no meio, eu vou cortar umas palavras e colocar outras que encaixam melhor na minha boca ou que encaixam melhor com o público para o qual eu estou contando essa história. Eu sempre vou trazer algum elemento visual que vai desviar um pouco, eu sempre vou fazer um comentário pessoal, às vezes, dentro da história. Então, a contação de história, ela tem um facilitador que é diferente do teatro, assim, que ele me permite aproveitar demais daquele momento. Então, às vezes, se eu vejo que a pessoa está muito encantada com aquela música que eu estou cantando, eu vou alongar ela um pouquinho mais. Ou se eu vejo que eles riram de uma coisa, eu vou aproveitar aquilo de novo durante... E eu não estou atrapalhando ninguém, porque na contação de história, eu geralmente estou sozinha. Agora, no teatro, eu não posso improvisar demais, porque existe um elenco comigo. Né? Eu não posso aproveitar demais de algo que acontece, porque eu tenho um roteiro para seguir, que outras pessoas estão dependendo de mim ali, esperando de mim naquele momento. Então tem uma diferença, né? Porque o teatro não tem corta. Então, se eu falo alguma coisa que eu vou desconcertar o meu colega, que eu vou fazer com que ele esqueça a próxima fala, eu tenho que ter esse cuidado. Então, a contação de história, ela me permite pegar o texto do outro, trazer muito de mim, porque aí na contação de história, dificilmente eu sou um personagem. Geralmente sou eu. Às vezes, acaba sendo narrador, com um figurino, né? Com uma atmosfera, mas sou eu, né? O meu jeito de contar aquela história para você, igual eu conto um caso. Eu fui no shopping ontem, menina, você não sabe o que aconteceu. Sabe, a gente tem essas intervenções. Vários contadores de história. E o mais interessante, para poder finalizar, se você fosse resumir com uma palavra, tá? Por favor, uma palavra. Viver de arte é uma palavra. Sonhar. Sonhar. Sensacional, não é? Eu acho que sonhar é fazer com que a gente possa se transportar, não é? Pelo menos é isso que eu imagino. Marina, eu agradeço muito a sua participação, a forma envolvente de falar da arte, porque a arte é o nosso cotidiano, é parte de nós e somos parte de um todo. Eu agradeço muito a você. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e de falar de um assunto que eu sou muito apaixonada, então... Não tenho dúvida. É sempre bom poder falar daquilo que a gente faz porque gosta de fazer. Eu acho que isso é a plenitude do sucesso. Então, já se sinta uma pessoa de sucesso e sensacional aí. Pessoal, muito obrigada e eu espero você para a próxima Prosa Cultural. Até mais!